O Brasil tem mais de 41 mil pessoas chamadas Riquelme. Isso é mais que Neymares, Messis e Zidanes somados. Mas como um argentino que nem brilhou tanto na Europa ou na seleção de seu país virou nome de batismo no Brasil? O argentino Juan Román Riquelme nasceu em 78. Após surgir para o futebol na base do Argentinos Juniors, o meia tinha apenas 17 anos quando foi contratado pelo Boca Juniors. Alçado aos profissionais em 95, o jovem rapidamente conquistou a torcida. Suas características eram tão peculiares quanto encantadoras. Não era veloz, não era intenso, não pressionava a saída de bola, mas tinha algo cada vez mais raro: leitura de jogo, pausa, domínio emocional. Ele parecia sempre um segundo à frente dos outros, uma amostra rara do engante, o tradicional meia argentino. Dava passes geniais, fazia gols e batia faltas como poucos. E foi com a camisa do Boca Juniors que Riquelme ficou famoso aqui no Brasil, normalmente em decisões que não terminavam bem para os clubes brasileiros. A trajetória de Riquelme no Boca foi meteórica. O grande herdeiro da camisa 10 de Maradona comandou a melhor fase da história do gigante argentino, que virou o bicho-papão da América do Sul no início dos anos 2000. O Boca foi bicampeão da Libertadores, primeiro em 2000, quando foi algoz do Palmeiras na decisão, depois em 2001, quando o Boca eliminou o Vasco nas quartas e novamente o Palmeiras na semi, com um show de Riquelme, para conquistar o título contra o Cruz Azul do México. Em 2002, o brilho de Riquelme ficou grande demais para a América do Sul, caminhando para a venda do meia para o Barcelona. Com apenas uma temporada e a dificuldade em repetir o sucesso do Boca, Riquelme foi negociado com o Villarreal, onde finalmente conseguiu jogar em seu alto nível e foi o grande destaque da equipe que alcançou a semifinal da Champions League, eliminando gigantes do velho continente como Manchester United e Inter de Milão. Tudo ruiu, porém, após o argentino perder um pênalti na semi contra o Arsenal, que acabou com o sonho do submarino amarelo. De quebra, mergulhou Riquelme em uma má fase, que só terminou após o meia confirmar a volta ao Boca em 2007. Aliás, nesse mesmo ano, Riquelme marcou negativamente mais um time brasileiro. Com um show do Camisa 10, o Boca superou o Grêmio na final para conquistar a Libertadores em pleno Estádio Olímpico. Riquelme permaneceu em La Bombonera até 2014, quando voltou ao Argentinos Juniors para encerrar a sua vitoriosa carreira. O meia é considerado até hoje o maior ídolo da história do Boca, clube onde conquistou 15 títulos. Agora, se Riquelme foi algoz dos brasileiros com a camisa do Boca Juniors, a história com a seleção argentina foi totalmente diferente. Camisa 10 da Argentina antes da chegada de Messi, o meia Riquelme conduziu grandes times da Argentina, repleto de grandes jogadores, mas que não conseguiam conquistar títulos importantes. Após ficar fora da Copa de 2002, Riquelme foi o camisa 10 da seleção na Copa de 2006, quando a Argentina caiu nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para a Alemanha. Antes, foi titular da Argentina na Copa das Confederações de 2005, quando o Brasil goleou os hermanos por 4-1. Riquelme foi novamente camisa 10 e titular da Argentina no vice da Copa América de 2007, quando o Brasil fez 3-0 na Argentina na decisão. A grande conquista de Riquelme na seleção argentina foi a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, eliminando o Brasil de Dunga na semifinal, inclusive, e com direito a gol de Riquelme. Ao todo, o meia fez 51 jogos com a camisa da Argentina, com 17 gols, em uma geração que é considerada um grande desperdício de talento pela falta de títulos. O talento de Riquelme conquistou fãs na Argentina e na América do Sul, e de quebra conquistou o país rival, o Brasil. E a explicação é uma só: Libertadores da América. Hoje, sonho de consumo de todos os clubes brasileiros, a Libertadores ficou adormecida no imaginário nacional por um longo período. Com 2 títulos na década de 60, com o Santos de Pelé, apenas uma taça nos anos 70, Cruzeiro, e 2 conquistas na década de 80, com o Flamengo e o Grêmio, a Libertadores despertou definitivamente para os brasileiros na década de 90. O bicampeonato do São Paulo de Tele Santana em 92 e 93, culminando com as 2 conquistas do Mundial Interclubes, abriram os olhos de torcedores de todos os clubes. Não à toa, ainda na década de 90 foram campeões o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro e o Palmeiras, um recorde brasileiro até então. Esse interesse brasileiro pela Libertadores coincidiu com o ressurgimento do Boca no cenário continental. Com Riquelme como seu grande maestro, o gigante argentino eliminou grandes brasileiros como o Palmeiras, o Vasco e o Grêmio e contou com a forte rivalidade regional para eternizar o nome de Riquelme no Brasil, um sinônimo de noites difíceis e um carrasco que ficou famoso nas rodas de conversas de torcedores de diversos cantos do país.
Riquelme virou sinônimo de Libertadores, especialmente daqueles que os clubes brasileiros perderam. E de uma certa inveja de um meia clássico, talentoso, que vemos cada vez menos surgir no futebol brasileiro. E essa relação entre Riquelme e Brasil ficou tão forte que começaram a nascer Riquelmes em terras brasileiras. Sim, é isso mesmo. Desde 2002, o Brasil começou a presenciar o nascimento de crianças batizadas com o nome de Riquelme, em homenagem ao craque argentino. Provocações de rivais das vítimas do argentino, admiradores da grafia do nome, fãs legítimos do jogador. As razões são muitas. Hoje, mais de 20 anos depois do ápice da relação entre Riquelme e Brasil, o país possui mais de 41 mil pessoas com o nome do argentino, e versões brasileiradas com Y, com K. As informações são do censo de 2022. É um número incrível se pensarmos que existem menos de 3 mil pessoas com o nome de Neymar, além de 300 Messis e 700 Zidanes. E para potencializar ainda mais esse fenômeno, os Riquelmes estão crescendo e se tornando jogadores de futebol. Já temos Riquelme no Vasco, no Palmeiras, no Fluminense e na base do São Paulo. E vem mais por aí. Uma verdadeira reverência brasileira ao maior craque argentino da década de 2000. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua lembrança do Riquelme? Ele já eliminou seu time? Ele já foi carrasco de um rival do seu time? Ou ele era um jogador que você odiava enfrentar, mas amava respeitar? Deixe sua opinião sobre o Riquelme aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.